Povo de Deus, boa tarde, boa noite, bom dia a você, meu amigo católicos, espíritas, evangélicos e você de todas as denominações. Eu vos salvo com a gloriosa e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria e satisfação de estar fazendo esse vídeo para levar você até a presença de Deus através da Sagrada Escritura. Meus amados e queridos irmãos, eu amo fazer o que eu faço. Agradeço a Deus por fazer o que eu faço de melhor, que é pregar o Evangelho de graça para agradar a vocês, para desmascarar todos os falsos pregadores, falsos profetas que têm iludido vocês na hora que vocês mais precisam, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação. Não estou aqui para falar de nomes de igrejas nem denominações, mas estou falando de Cristo, que eu não sou religioso eu não sou religioso, eu sigo a Jesus. Amém? Então eu não estou aqui para falar de quem é católico, é espírita, de quem é evangélico. Eu amo todos vocês em nome do Senhor Jesus e tenho orado por vocês. O Senhor Deus é minha testemunha. Eu peço apenas uma coisa que eu peço a vocês, é que compartilhe, deixa seu like, seu comentário aqui na plataforma para me ajudar, para que essa plataforma reconheça que meu trabalho está sendo útil aqui nesse lugar. Amém? Eu não estou aqui para debater, não faço debate com ninguém, não trago polêmica, somente a palavra de Deus. E estou tendo muita dificuldade, porque aonde que prega a palavra de Deus, ninguém quer ouvir. Mas eu quero trazer essa palavra de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3, está escrito assim: estando sentado na Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular, dizendo-nos, quando será a coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos perguntaram a Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeiro, ninguém te engana, mas está enganando, tá? Você está sendo enganado. Mas então isso aqui Jesus está falando para nós cautelar, vigiai, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Muitos se acham Deus aí. Tem muitas pessoas que falam que é Cristo aí. Quantos? Tanto no Brasil e fora do Brasil. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Tá vendo? Olha o que está escrito aqui. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, atrair-se-ão uns ou outros os aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amados, e está aqui, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e toda a gente, então virá o fim. Então, a Bíblia está sendo clara o que está acontecendo e está para acontecer. O que está acontecendo na sua vista? O que você quer que Deus faça para você? Para que você possa mudar. Eu tenho visto, cada dia eu tenho notado, porque quando você anda no Espírito, que você vive no Espírito com temor de Deus, Deus te mostra. E aquele que habita em você, que é o Espírito Santo, te mostra, não te deixa enganado. Quantas pessoas que estão nas redes sociais, fazendo live, trazendo revelações, profecias, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada.
O que eles estão falando não tem nada a ver através de revelações e profecia, que está com a Bíblia. Não tem nada a ver. Porque quando nós fazemos as coisas e cobramos, não fazemos por amor, mas sim ao dinheiro. Mas quando você faz não amor a dízimo, a oferta e nem primícia, você faz por amor às almas. Você está me entendendo? Então o que está acontecendo no nosso meio? Rumor de guerra, guerra. Você acha que aquela guerra vai acabar? Vai aumentar. Que é bíblico, tem que cumprir as palavras. Haverá fome? Perto, sim. Se fechar lá o estreitamento de não sei falar o nome lá em inglês lá, onde que os navios passam, acabou. Acabou. Como é que a transação do diesel vai passar e trazer alimentação para as pessoas? O que é de Deus, excluir de Deus, que anda na presença de Deus, vai passar por lutas, mas Deus nos dá o livramento, como Jesus deu para Paulo. Então, lutas e provações, nós seremos odiados, seremos presos, porque pregamos a palavra. Quantas vezes que eu tenho feito, lá no TikTok, que eu faço live lá, sempre entra um ou dois, entra me criticando lá, zombando, porque eu estou pregando o evangelho. Falando que eu sou falso profeta, que todos os pastores são iguais, só muda de rosto. Outros falam que não precisa de gritaria, que Jesus não é surdo. Você está entendendo? Mas isso tudo é para nos tirar do espírito. Porque quando é uma pessoa da Quimbanda, ou da Umbanda, que eu respeito bastante mesmo, que não tenho nada contra eles, nunca me fizeram nada. Inclusive trabalhei com a gerente que ela era da Umbanda. Era mãe de Santa Umbanda, me respeitava, nunca tive problema com eles. Por isso que as minhas mensagens, eu não prego falando de religião nenhuma. Só prego a palavra de Deus. Mas prego com sabedoria para não machucar aquelas pessoas. Porque Deus ama eles. Se não amasse, eles seriam consumidos. Então Deus não permite nós nos julgar. Então, às vezes, tem pessoas que entram na mensagem, falando sobre eles, julgando eles. E nós não podemos julgar as pessoas. Nós temos que orar pelas pessoas. Porque o fim você está se aproximando. Haverá fome. Os escolhidos de Deus que eu falo, são aqueles que vão à igreja, aqueles que não vão na igreja, oram em suas casas e temem a Deus, têm amor no seu coração, não julga, mas ajuda, eles não julgam, mas ajuda as pessoas que necessitadas, ama o seu próximo, faz o bem sem cobrar, sem pedir nada em troca. Esses que ouvem e outros que escutam. A palavra diz assim, ouve aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Ele está mandando escutar, não, ouve. Então o que eu quero dizer, meus amados, quantas pessoas que estavam na igreja evangélicas ou cristãs, pararam de ir. Mas está escrito na Bíblia que muitos afastarão da presença de Deus. Está acontecendo. Ele diz que muitos nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns ou outros, e outros aborrecerão, né? Então surgirão os falsos profetas e enganarão a muitos. Estão enganando, isso aí eu estou enganando já. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos será a iniquidade, a mentira, o engano, a falsidade, a traição, a ganância, a soberba. Afasta as pessoas de Deus. A inveja. Se quer ver coisa pior da sua vida, não é uma pessoa que eu ainda... Tem pessoa espírita que tem raiva de evangélicos, porque evangélicos, pastores, eu sou pastor há 40 anos, tem pastor que prega, que mete o bambu, o sarrafo em quem é espírita.
porque eles invocam os espíritos. Outros invocam fala contra os católicos, porque os católicos adoram as imagens. Outros se acham que a igreja de Deus evangélica é melhor do que a outra. A B acha que é melhor do que a A. A A acha que é melhor do que a C. Vocês estão me entendendo agora? Então isso não é pregação do evangelho. Nós somos livres para seguir aquilo que quer. Elias no Monte Carmelo, quando tinha lá, ele como servo de Deus, e tinha mais de 450 profetas que adoravam Baal. E foi muita gente para ver isso lá. Não foi só os 450 profetas do Baal não, e o rei não. Foi muita gente para ver esse milagre acontecer lá. Então, isso não é de hoje. Então, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não mandou você julgar ninguém. E hoje o que você nos julga, os espíritas, eles ficam com raiva, eles não estão errado não. Eles não estão errados não. Ah, pastor, está dizendo, não, a verdade tem que ser dita. Eles fazem o trabalho deles lá, mas não fala de ninguém. Não me importa o trabalho que eles fazem lá, seguindo Deus deles, falo o trabalho deles, que eles acreditam. E nós temos que respeitar. Mas pastor sobe em cima de altar para defamar outras religiões, não é pregação. Pregação do evangelho é você ensinar a amar o seu próximo, a temer a Deus, a não andar na prostituição, no adultério, no vício, na mentira, no enganar. Quantos crentes é mais mentiroso do que você imagina? E o pior de tudo, não é isso não, o pior de tudo são aqueles que falam que é seu amigo. Aquele pastor, aquela diz que é pastora também, ou missionária, ou mulher de pastor, que diz que é seu amigo e te mete o bambu por detrás. Depois pega a Bíblia e vai falar mistério, trazer revelações, trazer profecias, pregar santidade. Esses que são falsos profetas. Pastor nenhum deveria subir em altar e falar em religião nenhuma, mas de falar de Cristo, dos ensinamentos da palavra de Deus. É que está escrito aqui, ó: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, e toda a gente então virá o fim. Pregar o evangelho é uma coisa, mas pregar por dinheiro, não distorcendo a palavra de Deus, falando: se você não dá o dízimo, você vai estar roubando de Deus. Você que está roubando de Deus, porque você não está ensinando a verdade. Prega a verdade. Ah, mas tem que pagar aluguel, a obra não é sua, a obra é de Deus. Se a obra é de Deus, Deus é que vai solucionar, prever o dinheiro do aluguel, da água, da luz. Eu sou testemunha disso. Não precisei até hoje dizer distorcer a palavra de Deus. Mentir. Você sabe de uma coisa? Que todos que Jesus curou e libertou, o que ele falou? Com Maria Madalena, com as outras pessoas que foram curadas por ele: vai, a tua fé te salvou. E outro ele disse: os seus pecados estão perdoados, que é o mais importante. Por isso que os falsos profetas estão no nosso meio? Sim. E muitos seguem eles? Sim. Mas por quê? Para quê? Para ouvir aquilo que ele quer ouvir, que beneficia ele, a si próprio, que enche seu ego. Mas quando ele vai numa igreja, que aonde que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, fala no coração dele, ele vira as costas e vai embora. Mas essas pessoas, um dia vai querer ir atrás, porque vai atrás de Deus, contar o problema na família, com filhos, nas drogas, doenças, separações, aí lembra de Deus, quando está preso. Então eu deixo um recado para vocês, uma coisa: orai e vigiai, refreai a vossa língua, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Repreenda-te, você repreenda-te a você mesmo, naquilo que você está querendo ser e não pode ser. Você mente, engana as pessoas, trazendo revelações, profecias, enganando as pessoas, atrás de dinheiro, de ganância.
Foi a mesma ganância de Judas Iscariotes, está na sua vida. Mas se você quer continuar assim, continua. Mas só que Deus está vendo tudo. E você que procura, está no espírito da ganância, da soberba, ganancioso, por ter casa luxuosa, riqueza, vigie, porque nada você trouxe para este mundo. Nada. Quando você hoje está aqui. E nada você vai levar. Arrependa-te. E quanto é tempo? Arrependa-te do que você está fazendo. E você, pregador, prega o evangelho. Deixa os outros seguir os caminhos deles. Não se engrandeça, não dá de rical, de melhor de Deus. Você não é Deus, você não é nada. Você é um pecador sujeito ao inferno. Não julgue outras denominações. Quem é católico, se é espírita, se é evangélico, de denominação. Para de julgar. Ensina a sua palavra, a palavra de Deus verdadeira a este povo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Me segue aí, deixando seu like, seu comentário, para que esse canal chegue, compartilha, para que se chegue mais longe. Em nome de Jesus, que Deus guie os seus passos, ilumine seus caminhos, te guarda, te proteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde que você pisar e tocar suas mãos, seja abençoado. Que Deus abençoe a sua família. Que tira toda a tristeza e traz alegria. Que Jesus possa enxugar todas as lágrimas que você tem chorado, porque você está passando por lutas e provações. Mas Ele vai te dar vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe vocês. Eu conto com a sua ajuda compartilhando este vídeo. Forte abraço e até lá.